A paz de Cristo, boa noite a todos vocês. Mais um culto abençoado de sábado na presença do nosso Pai amado. Este culto está gravado porque nós não estamos em casa, precisamos sair neste sábado e o domingo. É surpresa para vocês, mas tem ligação com o culto. Mas eu estarei aqui com vocês no chat, aqui cumprimentando todas vocês, conversando com todos vocês. Então, estamos aqui participando do culto também. Então, a paz de Cristo para todos vocês que já fazem parte da nossa família em Cristo, todo sábado. Bom, nós vamos iniciar falando que a oração que o Anderson vai realizar hoje, que nós pedimos que o Espírito Santo leve essa oração a cada um de vocês, a cada lar, a cada familiar, a cada amigo, que esta oração chegue com poder na vida de todos vocês. Nós vamos iniciar o culto lendo a passagem de hoje. Está em João, capítulo 9, versículo 1 ao 9. A cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Esta é a passagem que nós vamos meditar hoje. Como nós vimos nessa leitura, Jesus cruzou o caminho de uma família que passava por problemas, como tantas outras. O filho deste casal é relatado nesta passagem que ele nasceu cego. E os pais ansiavam pela cura deste jovem. Mas os seus discípulos os questionavam se essa condição era culpa dele ou dos seus pais. E Jesus, na hora, respondeu que não era nem dele, nem de seus pais, mas que isso era necessário para a obra de Deus se manifestar na vida dele. Então, Jesus cuspe na terra, no chão, mistura, passa em seus olhos. E o cego, quando vai lavar os seus olhos, volta a enxergar. O que nós podemos aprender com essa passagem? São tantas coisas. A primeira coisa, a fé de seus pais, que nunca perderam a esperança de ver o seu filho enxergando.
aquele povo todo, os discípulos, eles estavam inseridos em um contexto de fé. Todos tinham fé, mas esse contexto, eles acreditavam que essas deficiências físicas, pobreza também, eram frutos do pecado de um ou de seus pais. Sempre eram assim. E Jesus, nessa passagem, ele contraria essa teologia errada e diz que essa enfermidade ou essas enfermidades surgiram para a glória de Deus ser manifestada em cada um. Jesus deseja se revelar plenamente para cada um de nós e remover todo o entendimento errado que nós temos acerca de Deus, de quem Ele é e do que Ele faz. Mas para a glória de Deus se manifestar em nossas vidas, nós precisamos estar atentos às revelações diárias de Deus. Então muitos ainda têm essa visão errônea de que aquela enfermidade, aquela deficiência, ela veio como castigo, porque um dos membros daquela família pecou, ou a própria pessoa deficiente, ou seus pais, ou gerações passadas. E essa passagem nos ensina que nada disso é real, que a pobreza, que as enfermidades, as deficiências, elas existem para que a glória do nosso Deus seja manifestada, para que nós possamos ver o poder de Deus acontecer nas nossas vidas. Então era preciso existir isto para que nós possamos ver com os nossos próprios olhos que Deus é capaz de fazer o que nós nunca poderíamos imaginar. Um exemplo é quando alguém tem uma deficiência e para os médicos aquilo não tem cura, ou a pessoa tem uma doença e essa doença também é diagnosticada como uma doença sem cura. E aí vem o poder de Deus. E aí a palavra que Jesus nos ensina, ela vem a se cumprir diante dos olhos de todos nós, que é quando a cura acontece sem a intervenção médica. Ela acontece da noite para o dia. E aí, quando a gente vai buscar respostas para aquela cura que para os médicos deste mundo não poderia acontecer, a gente não consegue encontrar respostas. Não esse tipo de resposta, porque a resposta está na fé em Deus. Quem operou este milagre? Quem operou esta cura? O nosso Pai. O nosso Pai que é misericordioso, que é poderoso. A glória é dele. Por isso, existem sim as inúmeras enfermidades, as inúmeras doenças, deficiências, mas por trás de tudo isso também existe a alegria de ver
um cego voltar a enxergar, não é mesmo? De ver um paralítico voltar a andar, de ver o enfermo ser curado, ser sarado, de ver alguém, quantos que não passam pelo câncer e são curados também. Amém, é isso mesmo. O nosso Deus pode tudo, mas tudo no tempo dele, não no nosso tempo. E às vezes nós não conseguimos aceitar tal situação, tal enfermidade, tal deficiência. Nós ficamos cobrando de Deus para que ele venha no nosso tempo, na nossa hora, realizar a cura, sarar as feridas, as doenças, e não é no nosso tempo. Essa passagem nos ensina que era um jovem, a gente não sabe a idade dele, mas ele já era jovem, ele nasceu cego. Então, quantos anos não foram isso? Ele perdeu a infância dele com essa cegueira, a adolescência dele, porque a gente não sabe a idade dele. E aí veio o milagre, veio a cura no tempo do nosso pai. Mas os pais deles nunca perderam a fé de que isso ia acontecer. E assim tem que ser conosco. Eu não sei qual é a enfermidade que você atravessa. Eu não sei qual é a deficiência que você tem, ou que o seu filho tem, ou que um parente que você ama muito tem. Nós não sabemos, mas o nosso Pai sabe de tudo. E aquele que permanece fiel na palavra do Senhor, que não tem a sua fé abalada em nenhum desses momentos, esse sim, esse vai ver a cura para a glória do Senhor. Assim é conosco. Quem nos acompanha sabe que nós temos um filho que é deficiente. O André, ele é paralítico. Mas se formos olhar para trás, quando tudo aconteceu, quando nós recebemos um diagnóstico que não haveria cura para o André, que ele viveria em cima de uma cama, que ele não andaria e que não existiria também uma possibilidade de uma cirurgia para ele, isso a princípio cai como uma rocha em cima das nossas cabeças. Mas nós não perdemos a fé quando nós recebemos esse diagnóstico. No mesmo momento, nós colocamos nas mãos de Deus, nós falamos, não há cura para o homem, mas há cura para o nosso Deus, o Deus que nós acreditamos, que nós temos fé. E quem nos acompanha sabe que a gente sempre posta lá no Instagram como que está o André, como que foi essa caminhada do André até hoje. Ele ainda não foi curado, mas foram tantas as vitórias que Deus proporcionou na vida dele. A primeira vitória foi a vida, porque o André lutou para viver quando ele se acidentou. Então a primeira vitória foi a vida, e não tem nada mais precioso que a gente ter o André aqui conosco. E aí foram muitas outras vitórias, a vitória de ficar sem o catéter, a vitória do André conseguir engatinhar, a vitória do André conseguir assentar, a vitória do André conseguir dar alguns passos usando a ortese. Aí veio a vitória dele começar a lutar e vencer tudo aquilo que era para ele batalha, e ele foi vencendo. O André é uma criança muito forte também, é um filho de Deus, uma criança que tem fé. E ele também sempre perguntava, mamãe, eu vou voltar a andar? E eu falava, sim, vai, no momento certo, na hora certa, de acordo com a vontade do nosso Deus. E assim tem sido na vida dele.
Então a gente hoje traz essa experiência nossa para você que perdeu todas as esperanças, que tem uma luta diária, difícil e que às vezes te deixa desmotivado, que às vezes abala a sua fé. Nós estamos aqui para falar para você: não perca a fé. Acredite, Deus é capaz de tudo. A gente sabe que tem casos muito piores do que o nosso, que tem batalhas muito mais difíceis para serem vencidas do que a nossa. Mas nós sabemos que quando nós temos fé, quando os nossos joelhos se dobram diante do nosso Pai, a glória dele se manifesta na nossa vida, no nosso lar, sobre aquilo que nós pedimos para o nosso Deus. Nós vemos sim o futuro do André, ele andando, ele correndo. O maior sonho dele é correr. E ele hoje ainda não consegue fazer isso. Ele consegue andar por alguns minutos com auxílio da ortese. Ele ainda é dependente da cadeira de roda para muitas coisas. Mas a gente sabe que ele está nessa luta conosco. Ele também luta muito. Ele é uma criança que não aceita a situação dele. Por mais que os médicos falem, este vai ser o seu futuro, cada vez que você for completando um ano de vida, você vai ficar mais dependente da cadeira de rodas. E a gente faz de tudo para que ele, cada ano de vida que ele faz, ele fique mais independente da cadeira de rodas. Essa semana uma amiga minha, a Luciana, me mandou uma mensagem no Instagram porque ela viu uma foto do André e ela viu a diferença de como o André melhorou, né? O André consegue já ficar de pé, com a coluna reta, que era o maior problema do André. Ele teve que fazer uma cirurgia não para voltar a andar ou não para se beneficiar no andar, mas ele precisou fazer uma cirurgia porque a coluna dele estava para quebrar. E quando isso acontecesse, aí ele realmente não sairia mais de uma cama e perderia todas as chances que tem de ter esses momentos curtos, independentes da cadeira de rodas. Então a gente autorizou essa cirurgia e hoje a gente vê como que essa cirurgia foi importante para ele estar hoje com a coluna reta. Porque ele precisa dessa estabilidade, ele precisa dessa força muscular que ele tem. Ele tinha um único músculo que funcionava nas pernas dele, que era o músculo da coxa, que era onde ele tinha firmeza para ficar de pé, para conseguir andar. E esse músculo foi necessário removê-lo da coxa e colocá-lo nas nádegas dele, para reforçar a coluna dele, para que ela não quebrasse. E essa cirurgia, graças a Deus, foi muito sofrida, não foi fácil. Nós passamos, dias terríveis com ele. Eu passei momentos horríveis, mas no final deu tudo certo. 1 ano depois da cirurgia, ele voltou para o termino que ele tinha com os médicos, e aí a gente viu o sucesso que foi vê-lo andando reto, sem a ortese, ver a coluna lá alinhada, não tinha mais aquela lordose gravíssima. Então a gente ficou muito feliz, porque ele precisa dessa estabilidade, dessa força para andar. E contudo, todos os outros tratamentos, as fisioterapias, isso sempre vai fazer parte da vida dele, a ortese. Mas a gente crê no milagre de Deus, a gente crê nessa glória caindo sobre a vida do André e o futuro dele, ele mais velho, talvez na adolescência, ele conseguindo se livrar dessa ortese.
A gente crê nesse milagre, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, sim, é um Deus de amor, é um Deus que tem poder para tudo aquilo que o mundo quis tirar da gente. Deus, ele devolve abundantemente, com alegria e com felicidade. E para nós, pais do Andrei, será uma felicidade enorme ver o Andrei na vida adulta dele, andar nos caminhos de Deus, levando a experiência de cura dele, levando a história de fé dele, a história de luta, porque para toda cura tem uma história por trás, uma história de muita luta, de muito sofrimento, mas de muita fé, de muita vontade de vencer em Cristo. E a gente sabe que Deus escolheu o Andrei para isso, para ele levar para todas aquelas crianças, adolescentes, adultos, para todos os pais que têm filhos deficientes, que vale a pena crer nesse Deus, que a gente não pode deixar que ninguém abale a nossa fé, porque durante essa caminhada a gente também escutou: o Andrei é assim porque um dos dois pecou, o Andrei é assim porque veio um pecado de um passado, de uma geração passada. A gente também escutou isso, e a gente escuta ainda, entendeu? O Andrei aconteceu isso porque ainda não viviam na palavra de Deus. Então, assim, essa teologia errada, isso está na Bíblia, está lá em João capítulo 9, está lá, não é a gente que está falando, não. E a gente nunca acreditou nisso. A gente sabia que o que aconteceu com o Andrei era para Deus usar o Andrei, para ele levar a história de superação e cura e fé para todas aquelas pessoas que perderam a fé, que perderam as esperanças, que estão em grande sofrimento, porque são muitas crianças hoje que são dependentes de uma cama, que não andam, que não falam, que se alimentam por sonda, que precisam da sonda também, urinar. Então, assim, é muito difícil, gente. E esses pais estão numa etapa muito mais difícil que a nossa, porque nós passamos por isso, mas nós não permanecemos. Deus foi tão misericordioso conosco que Ele nos tirou dessa fase. Mas quantos ainda estão nessa fase, esperando Deus, com a sua misericórdia, entrar com providência de cura na vida dos seus filhos? Então a gente acompanha muito essas histórias e a gente sabe que são milhões de pessoas hoje, milhões de pais esperando uma cura sobre os seus filhos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então hoje, com essa passagem, a gente traz para vocês uma esperança, uma renovação de fé, para você que está afastado de Deus, voltar para os caminhos dele, porque a glória de Deus, ela se manifesta na vida do cristão, daquele que está em luta para não pecar mais, que está lutando para viver de acordo com a palavra de Deus, nos caminhos de Deus, viver de acordo com o que Deus tem para nós, porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E Ele quer cumprir esse propósito, mas nós também temos que fazer a nossa parte e cumprir com a nossa fidelidade, com a nossa fé. Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. Amém? Nós vamos louvar agora. E o louvor de hoje que nós escolhemos é lindo. Creio que tu és a cura.
da Gabriela Rocha. Então, vamos louvar, vamos adorar o nosso Deus maravilhoso, o nosso Pai misericordioso. Louve você também daí. Fale o nome do seu ente querido que precisa de cura, de salvação, restauração. Amém? Escutas quando eu clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro Igual a ti. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não Há outro igual a ti. nada Impossível para ti. nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que és tudo
que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Oh, Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Não há, não. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Oh, meu Pai, nós precisamos de Ti. O Anderson vai orar para cada um de vocês, por cada vida. E nós pedimos hoje, Espírito Santo de Deus, esteja conosco, esteja em cada lar, na vida de cada um que está aqui conosco neste culto hoje, na vida daquele que vai assistir esse culto depois, meu Pai, naquele que está chegando aqui hoje, oh meu Pai, receba a oração de cada um. Oh Pai, obrigada pela Tua misericórdia, pelo Teu amor infinito. Senhor Deus e Pai, Deus, em nome do Teu Filho amado Cristo Yeshua, Deus, nós Te louvamos, nós Te adoramos. Nós glorificamos, meu Senhor, e pedimos que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, nossas falhas, Pai, os nossos erros. Deus, que porque o maior amor do mundo já foi dado por nós, que o Senhor entregou Teu Filho, Pai querido, para morrer naquela cruz, Pai, mas a morte foi a vida. E hoje, Senhor, Ele se encontra contigo, Pai, mas Ele disse que Ele levaria sobre Ele as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas angústias, Pai querido, e que Ele iria aliviar, Pai amado, o nosso sofrimento, Pai. Deus, então, meu Senhor, ó Deus, nós Te adoramos, Te glorificamos, Pai querido. E que essa noite, meu Deus, nesse culto, Pai, enquanto houver palavras em nossos lábios, Senhor, enquanto nós pudermos, Pai, que respirar o fôlego de vida que o Senhor nos deu, Pai, nós vamos sempre Te adorar, Te glorificar, meu Senhor. E que cada pessoa, meu Deus, venha, Pai querido, ter verdadeiramente um encontro contigo, Pai. Um encontro que venha mudar, que venha transformar, que venha curar, que venha, Deus amado, trazer a vida, meu Senhor. Porque quantas pessoas, Pai amado, estão, meu Senhor, no leito, Pai querido, de sofrimento, de angústia, de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão, Pai querido, falta de amor próprio, Deus. Mas o Senhor, Pai, pode mudar a história de cada um, meu Senhor, porque o Senhor diz ao Pai querido que bate a porta e aquele que abrir, o Senhor vai entrar, vai morar, vai fazer, Pai querido, a morada, vai fazer a limpeza, Pai. Deus, que nessa noite, meu Pai querido, o Senhor possa mudar a vida de cada um, meu Deus. Aqueles que precisam de cura, recebam a cura. Aqueles que precisam de paz, recebam a paz. Aqueles que precisam de libertação, recebam a libertação, Pai querido. Aqueles, meu Senhor, que estão abandonados, meu Pai querido, às vezes no leito do hospital, às vezes, meu Senhor, num presídio, onde quer que seja, Pai, na rua. Pai, o Senhor é misericordioso, somente o Senhor sonda o coração, somente o Senhor sonda, Pai amado, o íntimo de cada um, Deus, e o Senhor pode julgar, o Senhor quem pode condenar, Pai. Deus, traga nessa hora, Pai querido, o jugo, Pai querido, da libertação, o jugo, Pai amado, da paz. Deus, em nome do Teu Filho amado, Cristo Yeshua, Deus, faça, meu Senhor, se manifestar, faça com que o Teu poder, meu Senhor, envolva, meu Deus amado, cada vida, meu Senhor, cada pessoa, Pai, cada um, meu Deus, que tem Te clamado, Pai, que tem Te buscado, meu Senhor. Meu Senhor diz ao Pai querido que às vezes nós temos que entrar no nosso íntimo, Pai amado, no nosso quarto e clamar o Senhor, porque ali, meu Senhor, nós vamos encontrar contigo, ali as nossas lágrimas vão descer, ali o nosso clamor vai ser verdadeiro, porque ninguém vai estar conosco se não for o Senhor, ó Deus. Pai querido, Pai amado, Pai santo,
Venha, meu Deus amado, com a tua misericórdia, com a tua luz, com a tua graça. Receba, meu Deus amado, cada oração, cada clamor, meu Senhor. Porque, meu Deus, cada um tem um clamor, Pai. Não é pelo crédulo religioso, mas sim é pela fé. É pela certeza do Deus que nós servimos. É pela certeza do Cristo que morreu e ressuscitou. Terceiro dia está no meio de nós, Pai amado. Ele subiu aos céus, mas deixou o Espírito Santo conosco, que tem nos ajudado a caminhar, nos ajudado, Pai, que nas nossas decisões. Deus, continua, Pai querido, nos fortalecendo, Senhor. Seja conosco em todo momento, Pai. Visita cada ente querido, cada familiar, cada filho, Pai. Qualquer um, meu Senhor, que precisa que as orações chegam neles, Pai amado. Deus, em nome do Teu Filho amado Cristo Yeshua, nós acreditamos, meu Senhor, na cura de cada um, meu Senhor, na resposta de cada um, Pai querido, que tem Te buscado. Meu Deus, em nome do Teu Filho amado Cristo Yeshua, a Tua palavra, meu Senhor, nunca passará, meu Senhor, vazia. Ela sempre irá, meu Senhor, mudar a vida de alguém. Ela sempre, meu Senhor, vai trazer, Pai querido, um benefício na vida de cada um, Pai, mas não um benefício material, o benefício espiritual, o benefício da fé, o benefício, Senhor, da razão de viver, o benefício, meu Senhor, de Te adorar e ter certeza que estamos vivendo o caminho do Senhor, que Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é agradável, independente, meu Deus, do caminho ter espinhos e lutas, Pai, mas a certeza da fé, a certeza da conquista, a certeza, meu Senhor, que está valendo a pena e vai valer a pena, Pai querido, é o maior presente que nós recebemos do céu, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse culto. E continua, meu Deus amado, abençoando a vida de cada um com paz, com prosperidade, com tranquilidade, com fé, com determinação, Pai, com cura, com restauração, Pai. Deus, em nome do Teu Filho amado Cristo Yeshua, visita, Senhor, o meu lar, Pai, a minha família, os meus familiares, como os familiares da minha esposa, Deus amado, os nossos filhos, meu Senhor, dê vidas para eles, Pai, muitos anos de vida, e nos dê vida que possamos ver, Pai amado, os frutos dos nossos filhos, Pai querido. Deus, em nome do Teu Filho, a bênção que está sobre nós, Pai, a bênção do Senhor que está sobre a nossa casa, que ela resplandeça sobre a vida de cada um, meu Senhor, e a bênção, meu Senhor, que esteja na vida de cada um, Pai, que tem participado desse culto, Deus, que também resplandeça sobre a vida de cada um, Pai, porque nós somos o sal e a luz para este mundo, Deus. Então nos faça, meu Senhor, levar sabor e levar a luz à escuridão, Pai. Deus, em nome do Teu Filho amado Cristo Yeshua, nós Te louvamos e nós Te adoramos e Te glorificamos. E sabemos, Pai, que a nossa fé jamais irá, Pai querido, ser abalada. E o Senhor é a nossa rocha e o nosso refúgio, Pai querido. O Senhor é, o Pai amado, a nossa cidadela. O Senhor é, Pai querido, nosso Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que não envelheceu, Pai amado, e nunca envelhecerá, Pai. Tudo passará, mas a Tua palavra irá permanecer no meio de nós e em nós, Pai querido. Nós Te louvamos e Te adoramos em nome de Cristo Yeshua. Amém. Amém. Que esta oração chegue a cada um de nós. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti, confio em Ti, oh Pai. Creio que Tu és a cura. Creio que tudo para mim. Oh. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível para Ti. Nada é
impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh Deus, eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém, meu Pai. Obrigada, meu Pai, por mais um culto diante da Tua presença, da Tua misericórdia, do Teu amor. Oh, meu Pai, abençoe a vida de cada um que esteve aqui conosco nessa noite, neste culto online. Oh, Pai, abençoe a vida daquele que vai assistir depois, daquele que chegou pela primeira vez aqui. Leva, Pai, leva cura, salvação, restauração para dentro dos lares, para a vida de cada um. Conceda-nos, Senhor, uma semana de vitória, que a sua glória resplandeça na vida de cada um de nós. Amém. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês que estão aqui conosco todo sábado, fazendo parte da nossa família em Cristo, dessa igreja online. Todo sábado estaremos aqui juntos para honrar e glorificar o nosso Deus. Amém. A paz de Cristo.